Olá, meus queridos alunos, vamos para a nossa segunda aula do curso de Comando e Estado Maior. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, que é justamente o plágio, né? Hoje nós vamos falar de plágio e é importante que vocês se organizem nesse sentido, em razão de que quem está no último posto, como dito na última aula, ele pode vir a ascender algumas funções públicas que são importantes, né? E você fica um pouco exposto aí à mídia e, eventualmente, em um trabalho, em um artigo publicado, em uma obra publicada, se você não prestou bem atenção em uma citação, ah, eh, em uma parafraseando a ideia já posta por alguém, você pode vir a incorrer aí em plágio e futuramente ter aí um constrangimento além dos problemas acadêmicos aí que isso pode causar, né? Então, nós vamos retomar aqui a nossa aula para nós falarmos de plágio, né? Nem tudo o que parece é. Deixa eu organizar a nossa canetinha aqui, nosso apontador, né, nossa caneta. Nem tudo o que parece é. Entenda o que é plágio, né? Entenda o que é plágio. Olha só, senhores, é, o plágio não é só você copiar palavra por palavra, né? Engana-se quem pensa que faz plágio, quem copia palavra por palavra de um trabalho sem citar a fonte, sem citar a fonte, de onde tirou. Copiar palavra por palavra também é plágio, né? Mas é uma das várias formas de plágio que nós vamos ver hoje, justamente para nós evitarmos isso no nosso projeto de pesquisa, que nós estamos trabalhando nessa matéria, e na próxima matéria aí, nós evitarmos também no nosso texto finalizado, já que há aí a intenção de nós publicarmos, né, este trabalho, né? Então, o plágio acadêmico, ele se configura quando? Quando que eu vou ter configurado o plágio, né? Quando um aluno retira, seja de livro ou da internet, olha só, gente, ó, ideias, conceitos ou frases de outro autor que as formulou e publicou, sem lhe dar o devido crédito. Olha só, sem citá-lo como fonte de pesquisa lá na sua bibliografia. Então, eu posso utilizar um conceito, eu posso utilizar uma obra, uma teoria, uma ideia já estabelecida de alguém? Posso. Não só posso, como devo. Mas eu devo citá-lo, eu devo apontar de quem é aquela ideia, de onde surgiu, ou mesmo uma frase, né? Ao final, eu vou trazer um exemplo para vocês, né? O que diz a lei, né? O que diz a lei? O Código Penal traz lá no artigo 299 o crime de falsidade ideológica, que é você acostar em documento público ou privado, né, informação inverídica. Você vai dizer aquela ideia, aquele texto é seu e não é seu. E além, nós temos aí a lei dos crimes autorais, né? Lei 9.610, lá no artigo 7º, 22, 24, 33, 101 a 110, 184 a 186, né? Tá lá direitos do autor pela lei, né? Então, olha só, segundo o professor Lécio, né? Podemos listar pelo menos três tipos de plágio. Três tipos de plágio. Primeiro tipo de plágio, plágio integral. É o engano acima citado, né? É você pegar um texto de outra pessoa, é isso aqui, ó. Você vai pegar um texto de outra pessoa e você vai dizer que esse texto é seu, né? Eu tenho ainda o plágio parcial. O que que é o plágio parcial? Ocorre quando o trabalho é um mosaico, né? É um recorte formado por cópias de parágrafos e frases de vários autores. A pessoa pega lá várias obras, né? E cola lá e faz o seu texto, né? E não menciona essas obras. E eu tenho ainda o chamado plágio conceitual, que é você pegar um conceito, você vai pegar uma ideia de um autor e você vai escrever de outra forma, porém, novamente, sem citar a fonte original. Então, eu posso falar de uma ideia de um autor
de forma diferente, que é se chama parafrasear. Eu posso parafrasear alguém? Posso, posso sim, até devo, mas eu tenho que sempre citar a fonte, né? Como disse César de Beccaria em 1764, não é o rigor do suplício que diminui a delinquência, mas a certeza da punição, né? É um texto, uma frase que está lá no livro dos Delitos e das Penas de César de Beccaria. Eu posso utilizar? Posso. Eu posso falar essa frase de uma outra forma? Posso. Olha só, hoje as duas situações, ainda hoje, porque desde 1764, né? Ainda hoje, os dois elementos que mais fomentam a diminuição da prática de crime é a dissuasão e a incapacitação. Sendo a dissuasão a certeza da punição, a incapacitação sendo você retirar o indivíduo do mercado, né? É a mesma ideia de Beccaria lá de séculos atrás, só que dito de forma aí diversa, né? Continuando aqui, ó. Aqui é uma tirinha, senhores, muito interessante, né? Que diz aqui, ó. Conversa entre dois alunos, né? E aí, Jones, chegou a revisão do seu artigo, né? O Jones enviou lá para o orientador e ele fala assim: acho que sim, acho que chegou, né? O revisor me falou que ia editar, ele ia editar e iria apagar o que não estava bom. Ele iria apagar o que não estava bom. E me mandaram o que sobrou. Mas ele só me mandou uma folha em branco. Senhores, olha só, é muito comum isso, tá? É muito comum acontecer de você ter um orientador, inclusive eu já fiz isso com orientandos, né? E você percebe lá que aquele aluno ele está em um caminho errado, né? Em um caminho que divergente, está faltando técnica, está faltando leitura, ou ele realmente fez uma cópia e você vai lá e cancela aquilo que ele falou, ou não tem uma ancoragem entre um assunto e outro, ele não consegue expor aquela ideia, não tem capacidade de síntese, ou o aluno às vezes começa o texto pelo resumo, né? É a falência múltipla dos órgãos, né? É o aluno começar o artigo pelo resumo, começa pela introdução, né? Por quê, senhores? Porque esses elementos pré-textuais, textuais, o resumo ele dá uma visão geral da obra e a introdução diz sobre o que você vai falar, né? Por que é importante, como foi dividido o texto. Então, iniciar pela introdução e pelo resumo, realmente, né? É um problema aí de técnica acadêmica de escrita, né? Continuando aqui a nossa instrução, né? Então, o plágio, né? Que seria um conceito aqui de plágio. Plágio seria a ocultação da origem alheia de um elemento da produção científica, artística ou literária, apresentando-a como própria. A pessoa vai e se apossa daquela ideia, daquele texto, né? E apresenta como sendo seu, né? É a utilização de dados de obra alheia não publicada, obtidos em análises às quais o autor tem acesso como consultor, revisor, editor ou assemelhado, né? Cópia disfarçada de uma obra, mascarada por um modo distinto de escrever ou pela versão para um outro idioma, dentre outras possibilidades aí de plágio, né? Aí eu tenho o chamado plágio direto. O que é o plágio direto? É configurado como uma cópia literal do texto original, sem referência ao autor, sem referência ao autor e sem indicar que é uma citação. Senhores, às vezes não é plágio, às vezes é falta de capricho ou falta mesmo de observação por parte do aluno. Ele faz uma citação, às vezes coloca uma citação direta, autoridata ou nota de rodapé, e aí você vai lá no referencial teórico, no final, né, na bibliografia, a obra não está lá, entendeu? Ele colocou no corpo do texto, mas não observou se estava no final. Então, senhores, obra citada tem que estar no referencial teórico, né? Não tem como você fazer isso aí.
Mas citou uma ideia diferente, tem que colocar quem é o autor, né? Aí eu tenho o chamado plágio indireto. O plágio indireto é a reprodução com as próprias palavras, né? Seria lá uma paráfrase, porém sem indicar a fonte. Eu posso parafrasear no meu texto? Posso, devo até, né? Mas sempre aqui, ó, sempre que eu fizer, eu tenho que indicar a fonte, indicar a fonte. E eu tenho também o plágio parcial, que se configura como o autor como o ato do autor de utilizar-se em sua obra, né, de partes de um ou mais trabalhos originais sem as devidas citações. O cara vai lá, pega outros trabalhos, faz um mosaico e apresenta como sendo o seu trabalho acadêmico, o seu texto, o seu artigo, né? E esse aqui, senhores, esse aqui, algumas pessoas cometem esse erro, né? Que é o autoplágio. É o autoplágio. Se configura quando o texto utiliza partes expressivas de trabalho próprio, foi você mesmo que fez, ocupando espaço substancial do mesmo e desacompanhado de uma abordagem original, né? Uma abordagem original, conforme o estado da arte. Nós já falamos lá na nossa última aula o que vem a ser o estado da arte, né? Dos parâmetros usualmente estabelecidos no meio científico brasileiro. O que é isso, senhores? Eu faço uma pós-graduação em Polícia Judiciária Militar. E eu tenho lá um trabalho acadêmico, um artigo, que ele trata, por exemplo, sobre o conflito aparente de normas entre a lei de drogas e o artigo 290 do CPM, né? Em uma revista de armário, eu encontro drogas no quartel. Eu vou aplicar o artigo 28 da lei de drogas, que é mais benéfico, né? Ou eu vou aplicar o 290 do CPM, que traz uma pena de reclusão de 1 a 5 anos. Qual que eu vou aplicar? Discorro lá, né, baseado na doutrina, tal. O meu artigo apresentei, sou pós-graduado, especialista em Polícia Judiciária Militar. E aí eu venho fazer o curso de Estado-Maior, né? O que que eu faço? Eu vou lá, pego o meu artigo que eu já fiz lá atrás, e pego grande parte dele, quase todo ele, e enfio lá e monto um outro texto. Isso é configurado, senhores, autoplágio, né? Também está lá dentro do plágio e não é aceito aí dentro dos parâmetros, né, estabelecidos no meio científico brasileiro, né? Plágio de fontes, né? Se configura com a utilização das fontes de um autor consultado, né? São as fontes secundárias, como se estivessem sido consultadas em primeira mão. Olha só, o que é isso, gente? O camarada vai lá, né? Você pega lá um artigo, olha lá no final, tem lá 35, 35 é, obras consultadas, né? E você vai verificar, para escrever aquele artigo, o aluno não consultou essas obras. O que ele fez? Ele foi lá e pegou uma obra, pegou um livro, né? Foi lá no referencial teórico do livro. O que me interessa aqui? Deixa eu ver aqui, peraí. Ah, referências. Isso aqui é interessante. Gostei desse nome aqui, vou copiar esse. César Caldeira, vou copiar. Edmundo Campos Coelho, vou copiar. Francis Albert Cota, vou copiar. Entendeu? Ele vai lá e copia o referencial teórico de uma obra consultada. Isso aqui, senhores, é chamado de plágio de fontes, né? E é como se ele tivesse consultado em primeira mão, mas ele não consultou aquelas obras. Ele simplesmente foi lá e copiou o conteúdo programático, né? Também aí algo que deve ser evitado pelo aluno aí para não cair em uma situação de plágio. Continuando, senhores, plágio com sentido. O que seria o plágio com sentido, né? O plágio com sentido é aquele que se dá com a apresentação ou assinatura de um trabalho alheio, né? Alguém fez o trabalho para você, você foi lá e assinou, né? Mas o verdadeiro autor sabe disso. Ele sabe e ele deu a sua anuência. Ele deu a sua anuência. Não foi
o aluno que fez o trabalho, outra pessoa fez esse trabalho. Isso se configura aí como plágio consentido, porque aquelas ideias, aquela construção não partiu lá de quem assinou o trabalho. Ele também vai incorrer aí no crime de falsidade ideológica, bem como também nas questões lá dos direitos autorais, né? Aqui, senhores, é um texto que eu acho muito legal, de um ex-comandante da Polícia Militar de São Paulo, que ele diz o seguinte, ó: não esperem reconhecimento daqueles que não conheceram o cheiro da pólvora e nem o calor dos incêndios, né? Nós somos uma instituição de respeito. Então, senhores, durante a nossa carreira, nós vamos ter vários vieses aí, né? Às vezes uma movimentação não compreendida, às vezes uma missão que você não vai te apetecer. Encare isso como uma possibilidade de um ganho pessoal de aprendizagem, porque você não sabe qual função você pode ser designado, chamado a exercer amanhã. Então, fique tranquilo, não faça nada esperando o reconhecimento de alguém, principalmente de quem nunca sentiu o cheiro da pólvora e nem o calor dos incêndios, né? Faça como se fizesse ao Senhor, que ao final você vai ver que vai dar tudo certo, as coisas vão se encaixar e você vai ter uma carreira brilhante. Muito obrigado, até o nosso próximo encontro.